Olá, senhores. Vamos aí com a questãozinha 48 de magnetismo, lei de Lenz. Olha só o que ela fala. A barra condutora AC, de comprimento L igual a 1 metro e resistência elétrica desprezível, desloca-se com velocidade constante de 10 metros por segundo, fazendo contato com dois trilhos paralelos, perfeitamente condutores e sem atrito. Perpendicularmente ao plano dos trilhos, existe um campo magnético uniforme de intensidade B igual a meio Tesla, e percebo que na figura ele está indicado para fora, né? No interior da espira lá. Para cima, no caso. Determine a intensidade da força F que deve ser aplicada à barra para manter constante a sua velocidade. Meninos, olha só que bacana. Normalmente você já pode guardar uma regra. Se a velocidade da barra é para a direita, a força magnética que vai aparecer aqui é para a esquerda. É sempre oposta ao seu movimento. Então vamos lá. Ó. Eu já sei que aqui eu tenho que ter uma força magnética que é oposto ao movimento. Certo ou não? E obviamente que para manter a velocidade constante, a resultante tem que ser zero. Isso significa que a força F ela vai ter que ter a mesma intensidade dessa força magnética. Fechou? Leão, me explica por que a força magnética vai ser para a esquerda? Bora lá. Olha o que vai acontecer. Você concorda que aqui no interior nós temos campo magnético saindo, ó, no interior da espira aqui para nós? Olha lá, pontinho, indicando que o campo magnético está saindo, indo para o topo da folha ou para o topo da tela, não é verdade? Bom, a barra indo para a direita está aumentando a quantidade de linhas que nós tínhamos aí, cortando o interior dessa barra. Pião, como assim? Desse jeitão aqui, ó, quer ver? Imagina que eu tivesse a barra aqui, nessa posição. Olha quantas linhas, quantos pontinhos tem ali, ó, 3, ó. Conforme eu vou aumentando ela, ó, movimentando, ó lá, 6. Agora, ó, tem 9 pontinhos, eu estou aumentando a área. Isso significa que eu estou permitindo que mais linhas de indução magnética cortem o interior, portanto, o fluxo de campo para cima está aumentando. Só que os elétrons dessa espira retangular aí para nós, esse circuito fechado aí, eles percebem essa variação, eles não gostam da variação. E aí eles são induzidos, por isso que é chamada corrente induzida, né? Eles são induzidos a se movimentar no mesmo sentido. Ó, pera lá, carga elétrica em movimento orientado é corrente elétrica para nós, certo? Essa corrente elétrica, pela regra da mão direita, lembra? Ó, ela vai criar um campo induzido, a gente chama de induzido porque é a corrente que induz esse campo magnético que se opõe à variação. Então olha que bacana. Como o campo magnético, o fluxo do campo magnético que alguém gerou, não importa quem gerou esse campo, tá? É para cima e está aumentando, a corrente gera um campo que vai se opor a esse aumento, ou seja, vai tentar diminuir. Para tentar diminuir, ela vai ter que gerar um campo magnético contrário ao campo magnético da região. Este é o campo magnético induzido. Que aí a gente consegue descobrir a intensidade da corrente. Por qual regra? Pela regra da mão direita. Olha lá, ó. Se o campo induzido, olha o dedão no campo induzido, se o campo induzido é para baixo, é porque a corrente vai girar no sentido horário para nós aqui, certo? Opa, mexi tudo errado aqui, mas tudo bem. Então aqui, ó, deu tempo de ver, né? A corrente, ela gira no sentido horário. Portanto, ela vem na barra de C para A. Esse aqui é a nossa corrente elétrica. E agora, para descobrir a força magnética? A gente vai usar a regra da mão esquerda. Lembra? Regra da mão esquerda, olha aqui a mão esquerda. Faça F de força no dedão, bom, B de campo magnético no indicador, vestibular. V de velocidade das cargas no dedo médio, ou corrente elétrica. Então olha que bacana. Eu vou colocar o campo magnético que não é o induzido, né? A gente pega o campo magnético da região ali, subindo, a corrente é para baixo. Olha o dedão para onde aponta, ó. O dedão aponta para a esquerda. Então a força magnética que aparece é para a esquerda. Olha a volta que a gente deu. É importante você saber encontrar a força e o campo induzido? Óbvio que é importante. Mas nesse tipo de exercício, senhores, não precisava disso. A gente confirmou. Guarda isso, a tua força magnética sempre vai ser oposta à velocidade. Se o movimento é para a direita, a força vai ser para a esquerda. Se o movimento for para cima, a força vai ser para baixo. É sempre oposta. Como eu quero saber o valor da força F, obviamente que a força F ela vai ter a mesma intensidade da força magnética, que a gente calcula como mesmo? É o Bill sem teta, certo? Então nós vamos ficar aqui que a força F vai ser o campo magnético, que vale meio Tesla, vezes a corrente,
essa corrente que nós não conhecemos, nós vamos ter que encontrar, o comprimento do fio, que vale 1 metro, e o seno de θ. O seno de θ, o ângulo θ aqui é sempre o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Como o campo magnético é um vetor amarelinho ali, ó, apontando para cima, enquanto a corrente elétrica é um vetor no plano do fio ali, ó, obviamente que esse ângulo entre eles, ó, vale 90 graus para nós, certo? Então, vai ficar seno... Opa, para escrever assim não dá, né? Vai ficar seno de 90 graus, que nós sabemos que vale 1. Então, nós vamos chegar que essa força F vai ficar meio vezes a corrente I. Bom, aonde nós vamos encontrar a corrente I? Nós vamos lá na lei de Faraday. A lei de Faraday fala para nós que a força eletromotriz induzida, né, em função da variação de fluxo de campo, é a variação de fluxo pelo tempo, ou, em função das informações que nós temos aí, ó, é o comprimento vezes o campo magnético vezes a velocidade. Então, olha lá, ó. O comprimento do fio vale 1 metro, o campo magnético vale meio Tesla e a velocidade 10 metros por segundo. Portanto, a gente descobre que a força eletromotriz, ou seja, a diferença de potencial criada nessa espira, vale 5 volts. E agora, nós vamos à primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A DDP criada lá é 5 volts, a resistência nós sabemos que vale 10 ohms, e a corrente é o que eu quero? Nós vamos descobrir que essa corrente vale meio ampere, que é o 5 dividido por 10. Portanto, nós vamos chegar que a força F vale meio, vezes a corrente elétrica que passa, que também vale meio. E, portanto, essa força F, para manter a velocidade constante, ela vale 0,25 newtons para nós. Beleza, senhores? Grande abraço a todos aí e até mais.